Olá, pessoal. Boa noite. Juros baixos e fintechs ameaçam os bancos brasileiros? Será que a redução da taxa de juros para o patamar de um dígito vai ameaçar a lucratividade dos bancos? Aliás, será que esse patamar vai durar na economia brasileira nos próximos anos? E as empresas que empregam novas tecnologias financeiras, as fintechs, como é que elas poderão afetar o sistema bancário já estabelecido aqui no Brasil? A gente está começando hoje a segunda temporada do Sistema Financeiro em Debate. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todo mundo que nos assiste ao vivo aqui no canal do Instituto de Economia. É um prazer estar voltando aqui depois de um tempinho, vamos dizer assim, merecido de férias ao longo de julho, ao longo desses meses, e vai ser um prazerzão começar de novo essas conversas com vocês. Desde que a gente começou a pesquisa no Observatório do Sistema Financeiro, a gente mantém duas linhas de trabalho que têm em comum o objetivo de avaliar as mudanças estruturais no sistema financeiro brasileiro e também como que isso afetou a rentabilidade dos bancos no Brasil, seja com ênfase em variáveis mais conjunturais, seja com ênfase em aspectos mais estruturais também que podem estar afetando a rentabilidade, os lucros do setor. São vários os pesquisadores lá na pesquisa do Observatório que estão envolvidos nessa pesquisa, além de mim, além do Macaíba, a gente tem também a Júlia Bustamante, o Vitor Rô, e hoje aqui conosco a Paula Sarno e o Dalton Boechat. Bom, a Paula já esteve aqui com a gente, né, e ela foi analista da Comissão de Valores Mobiliários. Atualmente, hoje, ela é pesquisadora de pós-doutorado da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, da UF, além de minha eterna orientadora, nunca dá para deixar de mencionar. E a Paula, ao longo da carreira dela, já participou também de publicações muito relevantes sobre mudança estrutural no sistema financeiro, inclusive um trabalho seminal que se chama Sistema Financeiro, uma análise a partir das contas nacionais, de 90 a 95, que foi publicado pelo IBGE e pela Andima em 97. E nesse trabalho também participou o nosso segundo convidado de hoje, o Dalton Boechat. O Dalton tem mais de 25 anos de experiência em pesquisa sobre o sistema financeiro. Ao longo da carreira dele, ele esteve envolvido em diversas iniciativas e foi analista sênior da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, a Ambima, com papel central em várias iniciativas, nas iniciativas de precificação, no site debentures.com.br, mais recentemente nos grupos de trabalho de sustentabilidade. E a gente vai receber os dois hoje aqui para poder fazer uma discussão sobre um tema que é muito relevante aqui no momento. Boa noite, Maca. Boa noite, Norberto. Boa noite aos que estão conosco de volta no nosso Sistema Financeiro em Debates. Muito legal estar de volta depois da primeira temporada. Nós temos muita coisa legal pela frente para discutir aí na segunda temporada, e para mim é particularmente legal participar dessa primeira mesa redonda, compartilhando o espaço com dois amigos do século passado. A Paula e o Dalton são meus amigos já há muito tempo. A gente estudou junto na graduação, fizemos vários trabalhos, como disse o Norberto, sobre a estrutura do sistema financeiro nacional, inclusive alguns com a coordenação do professor Fernando Cardim. E, portanto, para mim é um prazer estar de volta ao canal e é particularmente um prazer ter, nesse primeiro episódio da segunda temporada, o Dalton e a Paula, a quem eu passo a palavra, desejando a vocês dois uma boa noite e uma boa jornada. Boa noite a todo mundo, aos que estão nos assistindo, e aos colegas que estão aqui, compartilhando aqui dessa mesa. Muito feliz de estar podendo participar desse começo aí de temporada do canal. Acho que bastante promissor, acho que várias coisas boas vão poder acontecer ao longo desse semestre. E especialmente feliz de poder estar trazendo aqui os resultados das nossas primeiras investigações, né, que a gente tem feito no grupo, no OSF, em torno do comportamento do setor financeiro, né, poder estar dividindo aqui com vocês os primeiros resultados que a gente encontrou para a gente conversar junto aqui.
Eu acho que o Dalton teve algum probleminha técnico, ele caiu aqui, gente, mas a gente vai tocando o barco e daqui a pouco, quando ele voltar, ele dá a boa noite dele também. E, aliás, puxando esse gancho, né, que a Paula deu agora, acho que hoje esse primeiro encontro é especial, está de volta aqui, porque essa pesquisa é uma pesquisa que a gente vem fazendo há bastante tempo e no próximo mês a gente vai, eu espero conseguir terminar, publicar, né, os 2 primeiros resultados, 2 primeiros artigos registrando esses resultados da pesquisa. Então, o programa de hoje, na verdade, é uma espécie de spoiler, né? Em que, ainda que algum desses resultados que a gente vai apresentar e discutir hoje aqui não devam surpreender muito vocês, né? Alguém ainda tem dúvida de que os bancos brasileiros mantêm níveis de lucratividade muito elevados, quando a gente compara, por exemplo, com outros países ou com as empresas não financeiras no Brasil? Mas, para além disso, né, a nossa discussão aqui é para pensar um pouco de onde é que vem essa lucratividade, por que ela se mantém em conjunturas macroeconômicas tão diversas, e também pensar o que a gente pode olhar das mudanças mais recentes e como é que isso afetou isso. A gente vai discutir aqui hoje, por exemplo, será que as mudanças mais recentes no mercado de crédito são parte da explicação? Será que a queda nas taxas de juros impactou negativamente a rentabilidade e a lucratividade dos bancos brasileiros? E, em especial, contar aqui com o Dalton, né, que está tocando mais essa parte da pesquisa, será que o surgimento das fintechs e dos bancos digitais já tem alguma influência sobre os resultados? Aliás, na verdade, tem muita confusão sobre o que de fato são essas fintechs. Será que elas representam alguma ameaça de fato ao poder de mercado dos bancos brasileiros? Então, a gente juntou tudo isso que surgiu na nossa pesquisa. Na verdade, são 2 linhas de pesquisa diferentes que conversam justamente por esse fator, esse denominador comum que é a questão da lucratividade dos bancos, e essas vão ser algumas das questões que vão nortear a nossa conversa na próxima hora. Eu ia passar a bola para a Paula, que vai dar o pontapé inicial no debate, mas antes dar boa noite para o Dalton, que teve um pequeno problemazinho técnico aí e voltou. É só para animar, é só para animar. Internet brasileira, né? Funciona bem pior que as fintechs e os bancos para frente. Mas boa noite, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um conhecimento dessa novas instituições que estão na mídia o dia inteiro e a toda hora, e acho que a gente vai conseguir fazer bons trabalhos aqui pelo OSF. É isso, e hoje, na verdade, a nossa mesa tradicional de terças-feiras, hoje sem a Júlia Bustamante e sem o Vitor Rô, que estão sempre com a gente lá também, mas vai ficar esse clima meio mais descontraído mesmo. Aliás, sem querer entregar a idade de ninguém, mas os 3 aqui se conhecem, eu nem era nascido. Então, sem mais delongas, eu vou passar a bola para a Paula, dar esse pontapé inicial e falar um pouco para a gente. Paula, o que você pode trazer de destaque para a gente nesse primeiro momento em relação a como é que evoluiu a lucratividade dos bancos brasileiros nos últimos anos aqui? Então, eu acho que a gente pode começar então a nossa conversa por um bloco, né, que é muito importante quando a gente quer entender essa lucratividade dos bancos, que é o resultado de intermediação financeira, né? A gente pode dividir o resultado operacional das instituições bancárias em 2 grandes blocos, né, com determinantes bastante diferentes. Um primeiro bloco seria o resultado de intermediação, que são os juros recebidos menos os juros pagos, e o segundo bloco é o que consiste os resultados de prestação de serviço dos bancos, né? Tarifas bancárias e etc. Eles têm, sofrem consequências de variáveis, né, e condicionantes bem diferentes. Então, olhando o primeiro bloco, que seria o bloco de intermediação financeira, e tentando entender um pouquinho como é que foi o comportamento e os determinantes desses blocos, é o que a gente vai tentar falar um pouquinho agora, né? Tentando só ressaltar que a gente está aqui focando nos bancos comerciais e nos bancos múltiplos com carteira comercial, né? Essa é o nosso foco aqui. E, então, primeiro, a gente percebeu que era interessante a gente analisar que há um ambiente macroeconômico bastante diferente no período pós-recessão do que a gente tinha no período anterior, né, ao processo recessivo que a gente viveu no Brasil em 2015, 2016. Né?
têm sido bastante diferentes, né, os assuntos que a gente pode trazer no que diz respeito a como vai funcionar as instituições bancárias. A gente teve a discussão lá, que a gente teve no trabalho seminal do IBGE, de o que ia acontecer com as instituições se acabassem as receitas inflacionárias, que reduziam em 2,5% do PIB. O 2,5% do PIB representava essas receitas, né, da intermediação financeira. Então, como é que ia acontecer? Como é que elas iam responder a isso? Né? Hoje as perguntas são outras e o ambiente macroeconômico é outro. Né? No período pré-recessão, o que a gente tinha a partir de 2004, né, a segunda metade da década passada, né, até o período recessivo, a gente pode dizer, em grandes linhas, a economia viveu um processo de crescimento econômico, né, e a gente teve taxas de juros, ainda que altas, mais baixas do que a gente já tinha vivenciado, né, na nossa macroeconomia anterior, né, a esse processo de crescimento. Então, a gente teve crescimento do crédito e a gente teve expansão da lucratividade dos bancos. Né? Foram dois resultados muito visíveis nesse período. No período pós-recessão, na verdade, a gente passa a ter uma economia com características bem diferentes. Primeiro, uma economia que não se recupera, a sua atividade continua pífia depois da recessão, né? E uma economia que passa a viver, a partir do final de 2016, uma queda sistemática e significativa das taxas de juros, né, que segue até 2020. Essas duas características poderiam nos fazer pensar que a lucratividade dos bancos iria, de fato, ter uma dificuldade de se sustentar, né, porque um nível de atividade que não se recupera certamente vai trazer uma demanda muito fraca por crédito, né? Uma exigência muito fraca por crédito por parte das empresas, principalmente. Assim como taxas de juros decrescentes vão resultar em resultados de juros para os bancos, né? Negativos, decrescentes, pelo menos, né? Então, assim, aí a gente se perguntou, bom, mas e aí? Como é que fica o comportamento? Como é que ficou o comportamento da lucratividade bancária nesse período pós-2016, né? E aí eu vou pedir para o Norberto mostrar um gráfico que a gente fez para mostrar para vocês. Na verdade, desculpa, Paulinha, só te interromper. A gente, não exatamente a gente, eu só agradeci o professor Eduardo Pinto, que compartilhou também esses dados mais atualizados com a gente aqui. Esses dados são do Dudu. Então, a gente pode ver que a linha superior ela está nos mostrando, na verdade, o comportamento, a rentabilidade, que é o ROI, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido dos bancos, e ela mostra a linha de cima os bancos privados, o comportamento dos bancos privados, né? E a linha inferior ela mostra as empresas não financeiras do setor privado, né? E a gente pode ver que a partir de 2016, 2015, 2016, a gente tem, na verdade, um comportamento onde a gente pode ver que as instituições bancárias não ficam muito afetadas, né? Elas retomam, elas não caem em lucratividade significativa, não caem em 2015, como caem as não financeiras, e elas continuam um processo de uma certa estabilidade e uma certa resiliência pós-recessão. Né? As instituições não financeiras, elas realmente não conseguem descrever uma trajetória muito clara de crescimento, né? Além de terem sofrido uma queda bastante significativa no período recessivo. Tá? Bom, e aí, retomando, né, a nossa análise, a gente tentou, então, entender, o que a gente quis entender o que teria feito as instituições bancárias terem sido capazes de sustentar o seu nível de lucratividade. Né? E aí, o nosso foco aqui, nesse bloco de discussão, vai ser olhar para o resultado operacional de intermediação financeira. Né? Então, o resultado que é oriundo do bloco juros recebidos menos juros pagos por essas instituições.
O que poderia ter determinado a garantia dessa lucratividade? A sustentação, no caso do resultado de intermediação financeira, que se sustentou no período, ele fica em torno de 3% do PIB, do período recessivo até 2019, é só em 2020 que ele vai cair para 1%, tá? E a gente vai ver isso mais para frente. Então, a gente conseguiu destacar nas nossas investigações que 3 pontos importantes nos chamavam a atenção e que caracterizavam o fato de que as receitas de juros com crédito elas não caíram o que pareciam que poderiam ter caído. Tá? O primeiro fato que a gente achou importante foi que percebemos que a distribuição, né, a participação do crédito conforme o cliente final, pessoa jurídica, empresas versus família, ele alterou. Né? Você tem, a partir do período recessivo, uma caída, uma queda bastante significativa da participação do crédito à pessoa jurídica. Ele representava, em 2015, 28% do PIB, em 2016 ele cai para 21% do PIB. E não se recupera após esse período. Na verdade, até 2019, ele até cai mais um pouco. Tá? E, por outro lado, o crédito direcionado às famílias ele tem um comportamento inteiramente distinto. Ele se mantém estável nesse período. Né? E, inclusive, cresce um pouquinho em 2019, a gente vai ver isso também, nos resultados até dos bancos. Então, na verdade, você tem um novo arranjo, né, do saldo de crédito por cliente final na economia, no que diz respeito ao cliente do crédito bancário, né, que a gente está olhando aqui. Né? Então, na verdade, você tem a possibilidade de ter sustentado mais o volume de crédito pelo fato de que o crédito à pessoa física não cai, né, da mesma forma, na mesma velocidade que cai a pessoa jurídica. Ao contrário, ele se mantém estável e cresce um pouquinho, inclusive, em 2019. Outro ponto que permitiu também a sustentação do crédito foi o fato de que exatamente esse novo arranjo, ou seja, o que era predominantemente crédito à pessoa jurídica, né, no que diz respeito aos clientes finais das instituições bancárias, passa a ser um predomínio do crédito à pessoa física, que passa a ter 54% do saldo do crédito sendo direcionado para esse cliente final. Né? E o que a gente sabe é que o crédito à pessoa física ele é mais caro, ele é mais lucrativo para o banco. Né? Então, na verdade, isso permitiu com que você também tivesse uma sustentação da margem, né, da margem de juros, porque a contribuição desse crédito à pessoa física para a conformação da margem de juros dos bancos, que é exatamente esse resultado de juros recebidos menos juros pagos, é maior do que a contribuição que dá o crédito concedido à pessoa jurídica. Então, por exemplo, se a participação no crédito da pessoa física é de quase 60% do que é concedido pelos bancos, esse crédito contribui com mais de 70% para a conformação da margem de juros. Então, isso também foi um fator de sustentação, né? Desse resultado de intermediação financeira. E, por último, a gente teve, nesse bloco aí das receitas de juros de crédito, o fato de que são operações pré-fixadas, né? E, portanto, elas têm elas demoram um pouco para refletir, elas não refletem imediatamente o processo de queda na taxa de juros básica da economia. Né? É um processo que vai se dando à medida em que as operações se findam, são renovadas, são renegociadas e etc. Né? Então, ainda assim, o que a gente percebeu é que, para vários momentos desse período que a gente analisou, as receitas de juros de crédito, né, caem, né? E caem ainda mais as receitas da carteira de títulos e valores mobiliários
dos bancos, né? Porque esse até reflete mais rápido a queda na taxa de juros, né? Então, o que é muito determinante para que a margem de juros se mantenha na verdade, o fato de que o custo de captação dos bancos, os juros que os bancos pagam aos depositantes deles, na verdade, caiu numa dimensão que permitiu com que as margens se sustentassem, né? Então, o custo de captação cai mais do que caem as receitas, né? Seria uma situação em que, por exemplo, a família fica numa situação bem parecida do que tinha antes, se as suas receitas caíssem suas receitas e caíssem também os custos que elas têm que honrar no final do mês. Mas isso certamente não acontece com as famílias, né? Então, aqui, esse gráfico que a gente está mostrando para vocês é basicamente essa ideia, né? Que você tem, a partir de 2016, uma queda, porque esse gráfico aqui é a variação, tá? É um gráfico de variação de receitas e despesas de juros, né? No caso, as receitas de crédito são as azuis e as amarelas aqui são as receitas de títulos de valores mobiliários. Dá para perceber que depois de 2016 a variação dessas receitas é negativa, elas caem, né? As receitas com títulos de valores mobiliários caem mais do que as receitas de crédito. Em algum momento, elas são, digamos assim, apresentam uma variação pequena, né? Positiva, mas o que a gente tem é que a variação as despesas de captação, elas estão sempre numa trajetória mais decrescente do que as receitas, né? Então, dado isso, o que a gente consegue ver é que as instituições bancárias conseguiram garantir uma margem de juros em torno de 8%, 9%. Né? Ela cai um pouco durante o período recessivo e logo depois ela já se recupera, já atinge 8 e pouco por cento, atinge 9% e fica em 9% nesse período, a margem bruta de juros de crédito, né? E que é muito semelhante, na verdade, à margem que era apresentada no período pré-recessão, né? Então, basicamente, esse foi o que a gente conseguiu reunir de informações para conseguir entender por que a lucratividade bancária tinha conseguido se manter no período. O período da pandemia ela é um pouco diferente, porque a gente tem algumas características diferentes, né? Primeiro, assim, o crédito à pessoa física continua crescendo, principalmente consignado e o imobiliário, né? Mas a grande novidade é o crédito à pessoa jurídica, né? A gente tem uma recuperação pela primeira vez desde de 2016, a gente tem uma recuperação desse crédito, né? De uma forma significativa, que, na verdade, tem uma relação direta com os programas que foram criados e implementados pelo governo por conta da pandemia para as micro, pequenas e médias empresas. E eu acho que o Macaíba vai falar um pouco para a gente sobre isso aí. É isso mesmo, Paula. O que se enxerga a partir das estatísticas do Banco Central sobre crédito é um fenômeno assim que se pode visualizar. Ele é facilmente visualizável no gráfico que o Norberto vai colocar aí para a gente. Isso daí é a trajetória da concessão de crédito às micro, pequenas e médias empresas ao longo do ano de 2019 e de 2020. Como vocês podem ver, ao longo de 2019 e nos primeiros meses de 2020, uma recuperação lenta que se acelera a partir de julho de 2020, em função da edição dos programas Pronamp e PEAC. Esses programas entram em vigor a partir de julho de 2020, e na prática eles são administrados pelo BNDES e pelo Banco do Brasil, e eles asseguram
garantias às micro, pequenas e asseguram que os bancos, ao originarem operações destinadas às micro, pequenas e médias empresas, terão o seu risco de crédito bastante mitigado na medida em que esses programas oferecem garantias na hipótese de que as empresas que tomarem esses recursos entrem em processo de inadimplência. Então, o que se vê a partir de julho do ano passado é um crescimento exponencial das operações de originação de crédito destinadas a esse conjunto de micro, pequenas e médias empresas. A gente estima, esses números não são assim, facilmente dedutíveis a partir das estatísticas que o Banco Central divulga sobre operações de crédito, mas a gente estima que algo perto de entre 90 e 100 bilhões de reais foram concedidos a mais de 220 mil empresas de micro, pequeno e médio portes nesse período. Esses dois programas talvez tenham sido as duas iniciativas mais exitosas do ano passado, né, adotadas pelo governo, no sentido de tentar mitigar os problemas de inadimplência e, portanto, mitigar aí a desaceleração da economia, né, e a redução do número de empresas, o fechamento de empresas, tanto que, no caso do Pronamp, esse programa se tornou permanente e os recursos voltaram a ser distribuídos pelos bancos a partir de julho desse ano. Então, ainda não há nenhuma informação sobre que volumes já teriam sido distribuídos, mas as notícias de jornal dão conta de que os primeiros 20 bilhões que foram destinados pelo governo ao BNDES e ao Banco do Brasil para fazer a gestão desses recursos já teriam se esgotado em menos de 30 dias, ao longo do mês de julho. Então, não é à toa, portanto, que a gente considera, não é à toa, portanto, que esse programa virou um programa permanente, não é mais um programa apenas para mitigar os efeitos contracionistas sobre o crédito e os efeitos contracionistas sobre o PIB, mas se tornou um programa permanente, e esse programa particularmente administrado pelo Banco do Brasil. Então, voltando ao ponto da Paula, uma parte importante da expansão das operações de crédito que ocorreram ao longo do ano de 2020 destinadas às pessoas jurídicas, certamente foram mais intensas a partir do segundo semestre, muito impactadas pelos créditos concedidos no âmbito desses dois programas. Então, olhando ainda que, como também tenha dito a Paula, as operações destinadas às pessoas físicas ainda se constituem um maior volume de operações que continuam sendo estruturadas pelos bancos, mesmo aí agora, mesmo considerando esses volumes de operações que foram originadas no âmbito dos programas. Então, a nosso ver, nosso entendimento, o entendimento do grupo, é de que sim, a manutenção do Pronamp foi uma iniciativa adequada, e ao torná-lo permanente, o Banco Central e o Ministério da Fazenda, melhor dizendo, passa a ter um mecanismo que pode ser utilizado permanentemente, mas, sobretudo, nas situações como um instrumento anticíclico nos momentos de aceleração e de encerramento das crises. Então, esse talvez a observação mais importante em relação à trajetória recente dos volumes operados pelos bancos destinados às pessoas jurídicas ao longo de 2020. E eu vou aproveitar para fazer um ponto aqui, né? O que é interessante de toda essa discussão é que parece que tem um casamento, efetivamente, dos bancos brasileiros com a lucratividade. Faça chuva, faça sol,
na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, os bancos brasileiros continuam tendo uma taxa de lucratividade muito alta, né? Como eu disse para vocês no início aqui, isso não é tanta novidade para ninguém, até o próprio Dudu aqui, que tem o programa na sexta, volta e meia bate nesse ponto, né? De como que esse setor financeiro mantém, a despeito do ciclo econômico, a despeito de qualquer coisa, uma taxa de lucratividade muito alta, inclusive comparada a padrões internacionais dos seus pares. E, além disso, para pensar assim, a saída da crise no ano passado teve como principal, vamos dizer assim, elemento uma política que, em última instância, assegurou... Deixa eu silenciar aqui uma política que assegurou a própria rentabilidade das instituições financeiras. Porque o desenho desses programas foi feito de uma forma que, bom, você pode dar crédito para essas empresas menores, para essas empresas que não têm colateral, que não têm garantia, nesse ambiente de incerteza. O governo aqui, a gente garante que se essa galera não pagar, a gente vai cobrir uma parte. Prejuízo você não vai se preocupar com inadimplência. Então, é muito interessante a gente ver que nessa crise de agora, diferentemente de crises anteriores, a gente não teve um aumento da inadimplência. A taxa de inadimplência está estável ao longo de todo esse período, não cresceu muito, o que ajuda, de certa forma, também a colocar aí mais um elemento para compreender o que aconteceu em termos de rentabilidade dos bancos brasileiros. Acho que, Dalton. Não, só para complementar aí o que o Macaíba trouxe, que você está falando, que se você observar o balanço do primeiro trimestre dos bancos do ano 2020, eles já começam ali, estava começando a pandemia, muita incerteza, muita coisa ainda para avaliar, e ainda não havia o isolamento, por exemplo, eles começaram a subir as despesas de provisão para devedores duvidosos absurdamente. Eles perceberam que, e quando chega em junho, isso sobe mais ainda. Então, se você observar esse começo do ano 2020, as provisões que os bancos, por conservadorismo que seja, ou porque ela é criada a partir de uma expectativa, eles têm um modelo que dá esses números, salta. É historicamente absurda. Quando o governo se dá conta de que a coisa vai estender, né, e vem com esses programas que estão até hoje, que foi um acerto, a taxa que estava historicamente de despesa com previsão de devedores duvidosos estava lá em cima, ela volta para o final do ano a padrões históricos de aumento, né, dessa despesa, a padrões históricos de antes da pandemia. Então, esse programa foi fundamental para os bancos manterem as operações de crédito, como a Paula falou, focada muito em pessoa física também, mas evitar que os bancos tivessem um grau de inadimplência e uma provisão de devedores duvidosos que explodisse, como foi no primeiro trimestre e no segundo trimestre do ano de 2020. Só para complementar a importância disso. Valeu. E acho que tem um outro ponto relevante, assim, que a Paula trouxe também, porque a gente está falando muito de crédito aqui, né? E nessas, vamos dizer assim, a despesa de intermediação e a receita de intermediação. Mas tem um outro lado todo, que é o outro lado que vai também conectar as duas pesquisas aqui que a gente está fazendo, que os bancos não ganham dinheiro somente ofertando crédito, eles principalmente ganham dinheiro fazendo isso. Sim, no caso dos bancos brasileiros, inclusive, quando a gente olha historicamente os dados, o que a gente vê é um peso muito grande do que, tecnicamente, se chama de receita de intermediação ou resultado de intermediação, para ser mais preciso. Mas a gente também tem todo um outro conjunto de operações. Tem as operações de tesouraria, a gente não vai falar tanto aqui delas hoje, mas também tem operações que vão ser a rentabilidade, né, com receitas e tarifas bancárias, com a prestação de serviço bancário e tudo mais. Então, quem nunca, né, já foi lá, abriu o extrato do banco, viu lá uma cobrança de R$30, não sei o quê, pacote de serviços e tarifas, né? Isso no passado era muito comum. E até interessante que no passado, quando a taxa de juros caiu um pouquinho, você começava a ver um movimento dos bancos, né, de subir, cobrar essas tarifas, cobrar essas receitas. E agora, nesse mundo mais recente, nesse período mais contemporâneo, a gente não vê isso, porque
tem uma outra galera na jogada. E essa outra galera, seja o Pix, que a gente ouve muito falar do ano passado, seja as fintechs, né, também estão condicionando de alguma forma o comportamento das instituições financeiras em relação a isso. Na verdade, a pergunta, né, que quando a gente foi avançando no nosso bate-papo, surgiu bom, será que esses resultados dos bancos, dos lucros de bancos, já estão sendo impactados pela entrada dessas fintechs na oferta de serviços e produtos financeiros, ou das próprias big techs, né? Teve o WhatsApp agora com pagamento, o Google Pay, a Amazon também. Se a gente descer aqui para o Brasil, tem serviços de pagamento da AME e tudo. E, na verdade, quando a gente começou a se perguntar, a se questionar isso, veio uma pergunta fundamental. A gente já falou disso aqui no nosso programa, inclusive com o ex-presidente do Banco Central, com o Ilan Goldfan, mas quando a gente desceu para pesquisar mesmo, ficou todo mundo debatendo, mas afinal, que diabos são essas fintechs? O que a gente entende que são essas empresas? O que elas estão fazendo? O que elas estão propondo? Como é que vai afetar a lucratividade dos bancos? Será que vai afetar? Então tem todo esse mundo, toda essa via para explorar que acabou conectando as duas pesquisas. E aí, eu não sei, Maca, você quer começar dando uma palhinha sobre isso, depois a gente pega e discute mais entre todos nós. Quero sim, Bob. Essa linha de pesquisa que procura avaliar os impactos das inovações tecnológicas e regulatórias, né, do desempenho dos bancos, ela é uma discussão bastante de fronteira, no sentido de que todo mundo ainda há poucas certezas sobre quais serão os impactos das fintechs, das big techs, dos sistemas financeiros abertos, do chamado Open Banking, porque em todos os países são processos que estão em curso. Em alguns um pouco mais avançados, como no caso da Inglaterra e no Canadá, e em alguns em estágios menos avançados, como é o caso brasileiro. E aí, para começar esse trabalho de pesquisa, a primeira pergunta que nós nos fizemos afinal de contas, o que são fintechs? Quais são os mercados relevantes em que elas, de fato, concorrem com os bancos incumbentes? E aí a primeira observação que eu acho que merece ser compartilhada com vocês é que, na verdade, as fintechs elas são fin e são techs. Uma primeira classificação que você pode separar esses entrantes, né, esses potenciais entrantes no sistema financeiro mundial, nacional, de um lado, aquelas empresas que concorrem com os bancos na prestação de serviços que são típicos da atividade bancária. Aí eu estou falando essencialmente de atividades de pagamento, atividades de originação de crédito, aconselhamento financeiro, administração de recursos de terceiros, de um lado, portanto, com foco nas finanças, com foco na produção de serviços que concorrem com os serviços oferecidos pelos bancos. Então, a gente tem as FINs e a gente tem as techs. As techs, elas não concorrem. As techs, na verdade, elas cooperam, porque elas são provedoras de serviços que são intensos nas novas tecnologias de compartilhamento de informação, de big data, criptografia, inteligência artificial, computação em nuvens. Elas são potenciais provedoras desses serviços para os bancos que partem de uma estrutura de sistemas muito pesadas, com legados em torno do qual uma montanha de investimentos foram feitos no passado para constituir toda essa base tecnológica que dá sustentação à atuação dos grandes bancos no Brasil. Então, as techs, na verdade, elas não concorrem. As techs, na verdade, elas cooperam. Então, o primeiro trabalho foi separar as FINs das techs. E se o Norberto puder colocar, tem um mapa da Fintech Lab que mostra um pouco esse universo. Deixa ele vai parar aí. Um pouco importa aí o ano,
Isso aí é evolução. No meio dessa figura, você tem um número de fintechs que são mapeadas pela Fintech Lab, que é uma entidade responsável por estudar o desenvolvimento das fintechs no Brasil, mas o fato é que não dá para ver direito, mas cada uma dessas fatias é um tipo de FIM ou um tipo de tech, tá certo? Então, quando se... obrigado. Quando você abre, por exemplo, aí, agora acho que dá para ver um pouco melhor, a maior fatia dessa pizza são as fintechs de pagamentos. Essas claramente concorrem com serviços prestados pelos bancos incumbentes. Já, por exemplo, as fintechs de seguros são o mesmo caso, mas as fintechs ligadas a provimento de soluções tecnológicas, elas não concorrem e, na verdade, cooperam com os grandes bancos. Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, segregação que a gente precisou fazer. Feita essa segregação, a próxima é você entender como formalmente essas fintechs estão institucionalizadas. Ou seja, você tem, de um lado, as empresas que têm uma licença, que estão autorizadas a funcionar pelo Banco Central para prestar serviços de pagamento, serviços, essencialmente serviços de pagamento, serviços de crédito, e do outro lado você tem um conjunto de outras instituições que operam esses mesmos serviços, mas não estão formalmente registradas junto ao Banco Central, portanto não são passíveis de serem supervisionadas e nem tem uma série de exigências que as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central têm. O que traz para discussão a questão da concorrência entre essas fintechs que não têm todas as exigibilidades regulatórias e de compliance, por exemplo, que os bancos incumbentes e todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central têm que seguir, vis-à-vis a um conjunto de empresas de pequeno porte, empresas com tecnologias bastante avançadas, mas que não estão sujeitas a nenhuma das exigibilidades que o Banco Central impõe àquelas instituições que estão sob sua supervisão. Fala, Bob. Eu até levantei o dedinho aqui, até porque você colocou a questão da concorrência, né? O Júlio Menezes perguntou aqui, o juros de empréstimo à vista do Amex, ligado ao Bradesco, ele está em 653% ao ano, né? Quem regulamenta ou quem deveria fazê-lo? Obrigado, Júlio, pela pergunta. E, quem regulamenta, como o Marco colocou, né, é o próprio Banco Central, que vai, em última instância, atuar nesse mercado. Inclusive, tinha uma querela longa entre o nosso órgão de defesa da concorrência, o CAD, e o próprio Banco Central, mas, em última instância, o Banco Central ficou com esse papel principal de regulação. Mas ele sempre adotou uma postura muito pró-mercado, no sentido de, deixar o mercado se autorregular. Teve algumas mudanças, depois a Paula, se lembrar, pode falar um pouco disso, algumas mudanças mais recentes, de juros do cartão de crédito rotativo e por aí vai, mas o ponto é que, para além da atuação do Banco Central, o que se espera um pouco dessas fintechs, e acho que uma das coisas, quando a gente estava montando aqui a nossa apresentação, a discussão, que mais chama atenção, mais me chamou atenção, eu vou botar de volta aqui, porque eu tenho que iniciar, que senão o gráfico não vai, é a profusão do número de instituições. A gente sai ali de cerca de 50 instituições, a gente chega, né, no final aí, de agosto de 2020, conforme o dado do Fintech Lab, com quase 700 instituições que são classificadas como fintech, né? E o que você espera disso? Você espera que esse novo ambiente traga maior concorrência, que esse juros de 563% ao ano não seja uma realidade no ambiente com novos players que vão estar aí oferecendo soluções de crédito, soluções de pagamentos e tudo, mas principalmente, né, operações de empréstimo, cartões digitais e tudo, que isso possibilite uma redução dessas taxas efetivamente. Acho que o Maca enquadrou bem a questão no início, mas esse tema é muito complexo, né? E aí ele, o Dalton, o Vitor, a Júlia também estão sempre trabalhando isso, discutindo sobre isso para tentar entender melhor de onde que vem essas possibilidades de concorrência efetivamente. Acho que o Dalton tinha uns gráficos para mostrar sobre isso também.
Antes de passar para os gráficos do Dalton, eu esqueci de fazer um comentário. Quer dizer, toda essa discussão de o que são fintechs, tem um detalhe adicional que a gente não mencionou aqui, mas que vão aparecer nas tabelas e nos gráficos que o Dalton vai apresentar, é que tem um outro personagem, que são os bancos digitais. Na verdade, se você for olhar ao pé da letra, alguns bancos que se dizem bancos digitais não são bancos, tá certo? Então, esse é um problema até de nomenclatura mesmo. As pessoas acham que tem uma conta num banco, que, portanto, esse banco estaria sujeito a toda a supervisão e normatização determinada pelo Banco Central, e, na verdade, eles não são bancos. Eles são, às vezes, arranjos de pagamento, às vezes financeiras, e, portanto, não tem nem a regulação, nem a supervisão que é típica dos bancos que operam como tal, com licenças para realizar as operações ativas e passivas que são típicas dos bancos comerciais. Então, essa também é uma questão importante, porque na hora em que você vai abrir o balanço, e é isso que o Dalton vai mostrar em seguida, na hora que você vai abrir o balanço dos bancos e na hora que você vai abrir o balanço daquelas instituições que no nome, às vezes, tem até a palavra banco, mas que não são bancos, é difícil de você identificar qual é a parcela do serviço que aquela instituição que tem banco no nome está concorrendo com um banco que de fato é banco. Tá certo? Eu acho que o Dalton vai apresentar aqui, mas a gente pode dar já aqui um exemplo bastante objetivo. O Nubank, por exemplo, se você perguntar para a maior parte das pessoas, as pessoas não, o Nubank é um banco. Não, o Nubank não é definitivamente um banco. O Next Quer dizer, só uma correção, Maca. Não era, hoje é. Pois é, não era. Ele virou, mas não era. Durante muito tempo, embora ele tivesse o nome Bank, ele não era um banco. Não, da mesma forma, o Nubank ainda não é banco, só para te dizer, ainda não é banco. Ele é uma hold com vários, mas ele ainda não é banco, ele ainda continua mantendo banco o nome. O Macaíba está falando, é muito sério, porque você vai abrir uma conta, vem abrir conta no banco, no Nubank. E uma conta num banco, ela tem prerrogativas e tem defesas, como o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Uma conta num banco, uma instituição que se autodenomina banco, que não é nem bancário, ele não está abrindo uma conta de depósito à vista, ele está abrindo uma conta de depósito, está abrindo uma conta de pagamento. Essa conta de pagamento não é coberta pelo FGC. Se o Nubank, a holding no pagamento, que tem o Nubank é um nome fictício, a no pagamento, que é uma holding, ela quebra, você vai junto. O seu dinheirinho de depósito não é garantido. Então, é sério isso. Mas, assim, acho que é um assunto bem sensível. Acho que o Banco Central ainda não acho que não se deteve muito nesse perigo, mas, ainda assim, o que eu acho que está por trás, e esse gráfico que o Macaíba, que o Bob mostraram, da profusão de fintechs, de tudo que é ordem, de tudo que é área de atuação dos bancos, principalmente, eles acabam motivando essa questão, a pressão competitiva que os bancos vão sofrer. Ou estão sofrendo, sofrem ou irão sofrer. E é isso que a gente está tentando trazer um pouco no estudo, até que ponto a gente já consegue perceber algo desse gênero. E, para isso, a gente teve que, óbvio, não vamos olhar para aquelas 689 fintechs, porque não faz sentido, inclusive não tem balanço, não tem registro. Então, a gente foi para onde a gente pode realmente fazer um trabalho formal de comparação com as instituições, que a gente vamos chamar de incumbentes, que são instituições que já existem hoje, e com as instituições, essas novas instituições, essas fintechs e esses autodenominados bancos digitais. Então, para isso, o que a gente fez? Porque entrou uma observação aqui do Claudinei Silvestre que está absolutamente linkada com o que você acabou de dizer. Acho que vale a pena a gente fazer esse esclarecimento aqui. Você tem razão, Claudinei. Tem algumas, não são diversas, tem algumas daquelas 680 fintechs que apareceram naquele gráfico anterior que são, de fato, reguladas pelo BC. A gente pode aqui... tem uma tabela. Tem uma tabela, né, com essas informações, mas eu posso já te antecipar que elas são essencialmente de 3 naturezas. Se elas são
fintechs que operam na área de originação de crédito, elas são ou CEPs ou SCDs, que são instituições reguladas, criadas pelo Banco Central e que ou operam ligando investidores e tomadores potenciais de crédito sem aplicação dos seus recursos próprios, que são as CEPs, e as SCDs, que são sociedades de crédito direto, que é aquela em que o dono da sociedade, o dono dessa instituição, coloca capital seu junto com o que ele consegue capital no mercado, para fornecer crédito aos tomadores que estão na outra ponta. Então, você tem razão, você já tem algumas fintechs reguladas pelo Banco Central, que são as CEPs e que são as SCDs, de um lado, que são as fintechs de crédito, e de outro lado você tem as fintechs, que a gente chama de fintechs de pagamento, que são, a rigor, as instituições de pagamento, que também são entidades que são reguladas pelo Banco Central e que estão sujeitas dependendo do volume que operem, estão sujeitos, inclusive, a um registro obrigatório junto ao Banco Central. Então, você tem toda a razão, entretanto, essas ainda são a grande minoria, não só do ponto de vista absoluto, acho que as CEPs e as SCDs não somam juntas 60 ou 70 instituições, e os arranjos de instituições de pagamento também são um número relativamente pequeno e ainda hoje respondem tanto pela oferta de crédito quanto pelos serviços de pagamento para uma fatia que eu não diria que é residual, mas é uma fatia ainda muito pequena desses serviços, considerando o total dos serviços que os bancos oferecem. Acho que agora, talvez, Dalton, vale a tabela pena você apresentar aí as tabelas e os gráficos. Essa tabela primeira aí resume um pouco... como é que é o nome de quem perguntou? Acabei não pegando. Claudinei. Resume um pouco o que o Macaíba está dizendo. Quer dizer, realmente, você já tem... E, aliás, só um parêntese, por favor, a gente, no meu ponto de vista aqui, eu torço para que as fintechs se firmem e tragam a concorrência que o próprio Banco Central espera. Mas o que a gente percebe é que, por exemplo, está aí, o primeiro quadrinho traz o que está realmente autorizado a funcionar junto ao Banco Central. São, vou botar o último dado de março de 2021, são 28 instituições de pagamento. Essas podem atuar lá e fazer o que estão fazendo de forma formal e tem suas exigências de capitais e tem suas garantias eventuais e tal. Pois bem, a sociedade de crédito direto, que o Macaíba falou, são só 32, essa está crescendo bastante recentemente e é interessante, o movimento vai ser motivo, um spoiler do outro texto que estamos pensando em complementar esse que estamos fazendo agora. As sociedades de empréstimo entre pessoas que não cresceu, são as peer-to-peer, mas elas não cresceram. E aí, no canto, a gente coloca o universo dos bancos comerciais e múltiplos. São 99, mas se você olhar para o volume de ativos, são 10 trilhões de posse deles, contra muito pouco de ativo das outras instituições. Por isso, até que para esse trabalho que nós estamos escrevendo, que vai sair há alguns dias, a gente fez 2 trabalhos de seleção. Primeiro, vamos trabalhar, porque a gente foi para os balanços, onde tem as várias informações mais abertas que a gente precisa, vamos trabalhar com uma amostra menor. Então, vamos pegar os 5 maiores bancos, os 3 privados e 2 públicos, os 5 maiores instituições de pagamento, e aí vocês podem ver, a Cielo, Reddicar e a GetNet pertencem aos bancos. Então, elas não são independentes. Dizer que elas estão concorrendo com os bancos é um pouco falácia, mas assim, não há, se não pegar essas, o volume para comparar a míngua. E os tais autodominados bancos digitais, aí é que a gente pegou a liberdade de não botar, por exemplo, um Nubank, que na verdade é uma instituição de pagamento ou uma sociedade de crédito direto, não é banco. Então, a gente não considerou como bancos digitais esses autodenominados bancos que não são bancos, e só consideramos esses bancos comerciais que já existem, alguns já existiam antes, foram mudando, foram realmente investindo em plataformas e toda a facilidade digital para se autodenominar banco digital, né? Então, essa é a amostra que a gente pegou.
aí os volumes, os ativos embaixo referente a essa amostra equivalem mais ou menos a 80%, 70 e tanto a 80% de cada segmento desse. Portanto, o que for para a gente inferir desses grupos, pode-se dizer que se infere para o resto do sistema, né? Oi. Dalton, eu esqueci sobre os bancos digitais, só fazer uma observação também de natureza conceitual. O próprio Banco Central, num trabalho divulgado há pouco tempo atrás, o próprio Banco Central reconhece em relação aos bancos digitais a dificuldade de conceituá-los. Tanto que, no entendimento do Banco Central, os bancos digitais são de 3 naturezas. Eles podem ser bancos digitais nativos, ou seja, bancos que já nascem totalmente digital, e aí, assim, o que isso quer dizer? O Banco Central não define. Algumas pessoas dizem, banco digital é aquele que não tem agência, banco digital é aquele que você consegue realizar todas as transações sem a necessidade de entregar um documento físico, ou, enfim... Essa é uma conceituação que não está clara nem mesmo para o nosso regulador. Então, apenas para facilitar didaticamente, a meu ver, as explicações que o Banco Central traz nesse documento recente, ele sugere que os bancos, repetindo, que os bancos digitais podem ser bancos digitais nativos, bancos digitais transformados, que é o caso, por exemplo, aí do BMG, que era um banco antigo, um banco tradicional mineiro, e que se transformou num banco digital, e bancos digitais que não são bancos digitais. É assim mesmo que o Banco Central os define. Na verdade, podem ser correspondentes bancários, podem ser sociedades de crédito, financiamento e investimento, podem ser arranjos de pagamento, mas bancos, de fato, eles não são. Então, esse é um momento, até para tentar estimar qual é o impacto que as fintechs podem já estar ocasionando no ambiente competitivo dos bancos. Esse é o momento que a gente está precisando dar um passo atrás para, primeiro, encontrar quem são, de fato, fintechs, quem são bancos, e aí poder agregar essas informações e torná-las minimamente defensáveis, né? Então, sim, é isso que o Dalton vai apresentar aí na frente. Essa estratégia que eles usam é puramente mercadológica e, assim, para efeito prático, a gente só tem que evitar chamar banco o que não é banco. Não estou defendendo o banco, mas é porque a gente quer exigir o nosso direito de juntar um banco e ele não é banco, então nós não vamos ter direito. É mais ou menos essa preocupação que se tem. Bob, então, o que acontece? A gente procurou esse primeiro corte. A gente pegou e selecionou que instituições que nós vamos usar para comparar se os bancos incumbentes estão realmente já sofrendo influência financeira, principalmente dessas fintechs. E aí, a gente teve que dar um outro segundo corte. Por quê? Os bancos que a gente pegou na amostra, que seriam os autodenominados bancos digitais, por essa classificação que o Macaíba colocou ali, eu não preciso separar nada, eles já são bancos. Então, eles concorrem em todo o universo de receitas e sofrem todo o universo de despesas que os bancos também teriam. Mas as instituições de pagamento, elas têm um nicho de atuação. Elas trabalham com emissões de cartões, aberturas de contas de pagamento e algumas outras coisas. Então, eles trabalham com um nicho de oferta de produto e, por conseguinte, tem um nicho de oferta de receita muito limitado. Então, nós olhamos as receitas das instituições financeiras abertas, desses 5 maiores, e aí a gente identificou que, dessas receitas, o que vai para a concorrência com as instituições de pagamento? Fundamentalmente, cartões, que são a cobrança dos MDRs para o comerciante que tem que aceitar cartão, que aceita cartão e tal, tem lá uma taxa, então os bancos acabam ganhando dinheiro com isso. E é onde as instituições de pagamento estão entrando forte, a Stone, coisa do gênero. A outra seria, como você abre uma conta de pagamento, você, a princípio, não precisaria ter uma conta corrente, prestação de serviço, TEDs e coisa do gênero, que você cobra, aqueles pacotes de serviço,
você vai para uma instituição de pagamento dessa, uma Stone da vida, e abre lá uma continha de pagamento e não tem cobrança nenhuma, então, a princípio, isso estaria afetando uma possível receita que os bancos teriam com relação a isso. E essas receitas, principalmente a de cartões, é grande nos bancos, porque eles têm as empresas de cartões também. Então, ali a concorrência de fintechs de pagamento poderiam estar acontecendo. O resto as instituições de pagamento não podem entrar, a administração de fundos eles não podem fazer. E ela a receita de administração de fundo é muito cara para instituições públicas, porque elas administram fundos públicos e os volumes são enormes. Então, elas têm um FII, elas têm lá suas coisas. Então, você pode ver que elas vão ter menos efeito. E aí, por favor, Bob, se você puder passar para outro gráfico. Elas vão ter menos efeito sobre... as fintechs vão concorrer menos com o que os bancos públicos apuram de receitas de prestação de serviço tarifa, que é o nicho que elas vão concorrer, porque os bancos públicos têm uma parcela mais dependente de fundos públicos. Os privados, não. O que está mostrando aí, nesse gráfico, nesse gráfico da direita, é que os bancos privados têm ali 50% de suas receitas dadas como concorrente dos bancos, dos instituições de pagamento. As outras quase 50% não entram, porque são underwriting, são administração de fundos e outras coisas que os bancos, que as instituições de pagamento não podem ainda oferecer por conta da regulação e por várias outras razões. Então, dessa separação, dessa amostra, a gente, então, foi ver o que aconteceu. Pode passar o próximo gráfico? Isso. O que aconteceu foi o seguinte, para as instituições de pagamento, elas já estão concorrendo com os bancos nesses dois nichos de receita, mas ainda pega um pouco market share. Não ganharam market share significativo do ponto de vista do que nós estamos querendo dizer, que elas já são uma ameaça financeira para as instituições, em que elas estão afetando o desempenho financeiro que a gente tem apurado aí, a Paula citou, a resiliência das margens de lucros e tal, elas não afetam. O que está mostrando aí é que quase do que tem para jogo, para eles concorrerem, eles não chegaram a 70% do que poderiam chegar, ou seja, eles estão com 27%, melhor dizendo, os outros 70%, 60%, eles não conseguem ainda ter escala para concorrer com os bancos. Tem uma margem grande, mas eles ainda estão sofrendo porque as instituições financeiras, e aí no ponto que nós vamos chegar, as instituições financeiras não ficaram paradas. O advento da XP foi uma grande fintech que aconteceu e que deu um alerta aos bancos, que foi abrir uma plataforma onde se poderia operar tudo que era produto, que não só da sua casa. A XP, aliás, não tinha, XP só oferecia alguns fundos, né? Mas não oferecia, não emite título privado. Ao fazer isso, e aí sim foi um impacto nos bancos. Eles tiveram que mudar a forma de operar, não só ofertar nas suas corretoras produtos da casa, produtos emitidos pelo banco, e sentiram bastante, por não é à toa que a XPL, que é hoje, não é à toa que já é banco hoje. Então, o que acontece é que a concorrência por outras vias, que não essa que foi da XP, ainda não chegou nos bancos de forma a preocupá-los na questão financeira, tá certo? E aí, Bob, eu queria que você botasse esse último gráfico, por gentileza, porque aí eu trago, então, esses principais bancos digitais, autonomizados digitais, que são os bancos que já existiam, como a Macaíba falou, mas que, dentro de uma lógica de inovação, eles hoje não só abrem e fecham conta pela internet, por meio eletrônico, só atendem via meio eletrônico, não tem agência física, coisa... Beleza. O que está acontecendo? Os bancos estão num processo de digitalização há muito tempo e que acelerou, óbvio, com todo esse movimento de inovação tecnológica das fintechs, e, por conseguinte, eles acabam reduzindo a diferença que essas instituições tinham para eles. O grande mote que se lê muito, né? É que os bancos
os insurgentes, né, esses digitais, eles teriam uma estrutura de despesa menor, porque não tem agência, tal, e que eles então teriam uma margem de lucratividade sobre ativo muito maior do que os bancos incumbentes, os que existem, porque eles têm todas as agências, têm toda uma estrutura pessoal maior, blá, blá, blá. E, na verdade, o que a gente está constatando é que, com todo o processo de avanço dos bancos, com digitalização, agora mesmo tem um dos bancos da amostra vai ficar com 50% de toda do seu sistema, dados em nuvem até 2022. O outro disse que de metade das contas abertas até agora nesse ano, naquele banco, 50% eram digitais, já sem precisar ir ao banco e tal. Então, todo esse processo que os bancos insurgentes trouxeram, os bancos incumbentes começaram a incluir. Então, o conceito de banco digital não vai fazer mais sentido a partir do momento que os bancos incumbentes estão digitalizando e estão fazendo tudo que os insurgentes já começaram a fazer. Eles têm escala, têm investimento e conseguiram, então, eliminar essa diferença que poderia haver na sua lucratividade. E aí, só para concluir, os bancos... Não, precisa... Só sem gráfico mesmo, Bob. Só para concluir, o que a gente percebendo por esse estudo é que os bancos estão preocupados com... E aí a gente vai complementar isso em outro estudo, mas assim, a grande preocupação dos bancos, eu acho que eles já devem, obviamente, estar bastante alerta sobre isso, é a competição, como o Bob falou no começo, das Big Techs, que realmente eles já partem de plataformas atualizadas, não tem sistema legados, como os bancos têm, que estão correndo atrás para atualizar e para substituir. E o que está se observando agora, que eu disse um pouco antes, são as sociedades de crédito direto foram várias criadas pelas grandes e-commerce brasileiras, pelas grandes varejistas, do comércio varejista. Isso não é uma novidade, no passado já aconteceu com outras motivações, mas nesse momento eles perceberam que eles conseguem, com uma base de clientes gigante, com acesso já ao perfil de débito do cliente, do que o cliente consome, como ele paga, criarem as suas sociedades de crédito direto, não é estrutura de pagamento, algumas até têm, mas porque eles aí podem começar a financiar o endividamento desses clientes e de uma forma muito séria e rápida, tudo por via plataforma. Então, eu acho que vem muita mudança aí, as fintechs, uma sociedade de crédito direto, por exemplo, é uma, as fintechs estão trazendo transformações, mas as que estão hoje aí ainda não conseguiram fazer qualquer, na minha avaliação, efeito financeiro efetivo nos desempenhos e nas margens de lucro das instituições. O que houve, não pode se negar, é um modus operandi diferente. O cliente vira mais o foco, o valor do dado, o valor da base de dados, né, das informações, aumentou muito mais para esses bancos. Acho que muita coisa não era tão valiosa, mas hoje a coisa mudou muito em função do surgimento de tantas fintechs e de tanta inovação. Vem muito desafio ainda aí para os bancos. Eu acho que esse estudo vai se prolongar aí, sobre essas mudanças no sistema financeiro. Mas é isso. E eu ia trazer aqui, Dalton, chegaram algumas questões aqui, efetivamente. Uma delas que eu achei interessante, na verdade, as duas dialogam de formas um pouco diferentes, mas com o mesmo assunto, né? O que o Alexandre trouxe, né? Falando que, tem países que têm grandes sistemas financeiros de cooperativa de crédito, por exemplo, Alemanha, França, Japão, Canadá, possuem spreads bancários baixos, mesmo nos bancos privados, devido a essa concorrência das cooperativas. E a gente vem vendo também outras experiências, por exemplo, como o Banco Mumbuca, né? A moeda local Mumbuca e do Banco Mumbuca mesmo, né, Paulo? Lá em Maricá, que também coloca uma outra perspectiva no sistema financeiro, que aí não tem
tanto a ver com fintech, pura e simplesmente, mas que também pode ter, né? E acho que é realmente assim um ponto muito chave de entender que tem outras instituições aí efetivamente para poder colocar também uma forma diferente de concorrência com as instituições incumbentes hoje. Eu não sei se a Paula, de repente, tem alguma... Ah, bom. Se a Paula quiser falar... Eu só ia complementar que essa é uma experiência, viu, Bob? Não é nova, a Paula vai falar da Mumbu, que ela conhece bem, mas, assim, primeiro ponto, sabe, as cooperativas a gente tem, mas tem cooperativa para caramba no Brasil. Acho que o maior número de instituições registradas no Banco Central, instituições financeiras, são cooperativas. Então, assim, infelizmente, não no espírito da Mumbuca, mas, assim, eles têm, entre eles, certamente, taxas melhores, mas isso não se reproduziu para a população em si. E tem experiências de moedas, como a Mumbuca, via fintech, só fintechs. As fintechs têm um papel enorme. Entraram na África, foi no Quênia, né, o Paulo, eu acho, entraram forte, criaram lá uma moeda que funcionou bem, via aplicativo e tudo, mas que já tem milhões de críticas, porque começou a incorporar a lógica do sistema financeiro e não potencializando o empoderamento das pessoas que usavam essa estrutura. Mas aí é uma crítica longa, eu não sou muito... A Paula sabe mais. Só para falar um pouquinho da experiência de Maricá, é uma experiência, uma proposta muito diferente, né? A gente pode dizer, bom, o Banco Mumbuca ele é criado dentro como parte do mecanismo de disponibilização de renda básica para a população de Maricá, e a atividade, os recursos, na verdade, que o banco passou a oferecer para prover crédito à população, ele advém das taxas que são cobradas àqueles que vão utilizando, né, o processo, porque o Banco Mumbuca, ele, na verdade, os recursos que são disponibilizados, eles são disponibilizados na forma da moeda digital, da moeda Mumbuca, né? E essa moeda ela é utilizada em estabelecimentos devidamente cadastrados pela prefeitura, né? E esse processo ele estimula, né? Ele procura estimular um processo de expansão, né, das atividades regionais, né? É uma possibilidade de uma renda que é gerada e que possa estimular o comércio e as atividades ali da região, né? E os recursos que, de alguma forma, retornam ao banco em decorrência da utilização desses estabelecimentos, né, que são credenciados e que recebem a moeda Mumbuca e que tem esse estímulo, né, de uma demanda que vem por parte desse programa de renda, eles pagam uma taxa e esses recursos que vêm, eles passaram... a proposta de ofertar crédito por parte do Banco Mumbuca ela é muito recente, tá? Ela não veio desde a criação do Banco Mumbuca, ela, na verdade, foi implementada depois, e o banco não cobra juros. Tá? Então, é uma proposta inteiramente diferente, né? A gente está aqui realmente um banco comunitário, ele tem a proposta de poder utilizar esses recursos que são gerados, né, em todo esse arcabouço aí da renda básica, para poder, mais uma vez, retornar, né, esses recursos para continuar estimulando aquela economia regional. Então, é uma iniciativa super importante, a gente já sabe que parece que resultados muito interessantes para a população de Maricá tem trazido, isso tem estimulado, acho que já existem outras experiências, né? Eu acho que isso também estimula que outras experiências possam acontecer e serem implementadas no país, mas, de fato, acho que a gente está falando de
de uma outra proposta, de uma outra situação mesmo, né? Não, aqui ninguém vai para o céu, né? Tem isso também, essa discussão aqui realmente, definitivamente não coloca. Eu vou aproveitar, Maca, eu achei que você ia falar alguma coisa, mas eu vou aproveitar a palavra para mais uma coisa. O professor Luiz Fernando coloca aqui, bom, se na nossa opinião, o mercado de capitais pode ser, ou se tem sido forte fonte de concorrência de crédito para os grandes bancos, em particular nas grandes empresas, ou se tem alguma relação de complementaridade, né? Imagino que o Lufa, obrigado aí pela pergunta, Lufa, tenha na cabeça um pouco, bom, e o mercado de debêntures, né? Isso acabou trazendo uma concorrência para os bancos nesse mercado de crédito, sim ou não, como? Como é que você enxerga isso, Paula? E aí depois, Maca, se você quiser, pega a palavra, que eu sei que você vai ter alguma coisa a dizer sobre isso, com certeza. Bom, eu vou falar de dois aspectos que eu acho que a gente pode, que me vem à mente quando o Luiz Fernando faz essa pergunta. Primeiro, a gente deve se lembrar que os nossos bancos são conglomerados, né? E a parte dos bancos, dos grandes bancos que temos, exercem também atividade de bancos de investimento. Então, como a gente pôde perceber, inclusive na nossa pesquisa, nesse período mais recente, onde as atividades, as ofertas, né, no mercado de capitais tiveram, né, uma certa pujança, até o momento em que elas tiveram essa certa pujança, a gente conseguiu observar o aumento dos resultados, né, das rendas que vêm exatamente da estruturação dessas ofertas, que os bancos de investimento que fazem parte desses conglomerados, né, que são os nossos grandes bancos, participam ativamente dessas atividades. Então, a gente tem que perceber que o aumento das atividades no mercado de capitais não necessariamente implica diretamente uma redução nos resultados dos bancos. Ao contrário, eles também atuam lá e eles também acabam expandindo as suas receitas de serviços na forma, né, de estruturadores, como estruturadores dessas ofertas, né? Eu acho que isso é uma questão. A outra questão, vou falar um pouco, mas eu acho até que provavelmente o Macaíba e o Norberto podem ter coisas a acrescentar. Eu acho que a gente tem que ver, do ponto de vista, por exemplo, do mercado de debêntures, o que a gente tem que perceber qual é a destinação dos recursos, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Os bancos, eles normalmente ofertam capital de giro para as empresas, né? Essa é a principal. Claro que o BNDES não é o caso, mas aqui a gente está falando dos bancos comerciais e múltiplos. O que é o principal dos recursos que eles ofertam para as empresas, para as pessoas jurídicas, é na forma de capital de giro, né? Então, eu acho que, enquanto destinação, né, e aí a gente tem que ver qual se a gente for fazer uma comparação, né, qual foi a destinação dos recursos que vieram quando a gente teve um certo crescimento, né, que foi no período aí, quando a gente observou, inclusive, essa queda na taxa de juros significativa aí, para onde que foram os recursos das ofertas que foram captados por meio das ofertas de debêntures. E eu acho que o que a gente conseguiu perceber é que a grande parte deles, na verdade, as ofertas eram destinadas a promover um processo de renegociação das dívidas, né? Muito, em grande parte, devido ao fato de que as taxas de juros caíram, né? E as empresas queriam poder, então, renegociar suas dívidas e poder reduzir os juros que estavam sendo pagos. Eu não sei se, de repente, eu sei que o Macaíba e o Norberto andaram estudando mais detidamente as ofertas de debêntures, talvez eles possam adicionar mais alguma coisa aí para a nossa conversa. Eu tenho duas observações a fazer, Paula. Primeiro, sobre a possibilidade de você utilizar o mercado de debêntures para dar acesso a empresas de pequeno e médio porte. A experiência mostra que, ainda que a CVM tenha feito alguns esforços para tentar abrir o mercado de capitais
para as empresas de pequeno e médio porte, de fato, o mercado de debêntures e o mercado de IPO é para empresas de médio para grande porte. Quer dizer, uma emissão de debêntures só se justifica para volumes que superam, não sei se esses números foram atualizados, mas para volumes que superam 500 milhões de reais. Então, assim, tendo visto os custos de estruturação, tendo visto os custos que você tem depois que o papel vai ao mercado, não faz sentido, vamos dizer assim, financeiro, você emitir uma debênture cujo valor nominal seja inferior a 500 milhões. Portanto, você já retira desse mercado todas as pequenas, micro, pequenas e até as médias empresas, né? Então, acho que não será o mercado de debêntures o canal através do qual essas empresas de menor porte vão encontrar um funding adequado aos seus perfis. Uma outra experiência que eu acho que vale a pena mencionar aqui, que foi uma iniciativa muito, muito comemorada à época, mas que ainda não resultou ainda não apresentou resultados significativos, foi a criação dos crowdfundings, né? Os crowdfundings são, os que não conhecem, né? É a possibilidade de você captar recursos, emitindo eventualmente, utilizando plataformas, né? Credenciadas junto à CVM, emitindo pequenos valores mobiliários e negociando esses valores mobiliários através dessas plataformas. E hoje já existem quase 40 plataformas de crowdfunding, mas na prática os volumes de operações que foram originadas nesse ambiente correspondem a uma fração realmente muito pequena ainda da oferta de crédito, quando você vai olhar, por exemplo, a oferta de crédito direcionada para as micro e pequenas empresas nas estatísticas do Banco Central. Então, Luiz, eu acho que ainda, com a estrutura atual, né, na situação atual, o mercado de capitais ele pode competir na oferta de crédito com o crédito bancário para as empresas de médio a grande porte. Para as empresas de pequeno e médio porte, eu acho que ainda o mercado de crédito bancário é a principal fonte e, eventualmente, essas estruturas que estão surgindo agora, como as fintechs, como as CEPs e como as SCDs, e, quiçá, algum desenvolvimento um pouco mais acelerado dos crowdfundings. Mas, para essas empresas de menor porte, não vejo o mercado de capitais como sendo essa fonte alternativa de funding para despesas correntes, menos ainda para investimento. Acho que isso ficou muito claro também com a experiência do ano passado, da crise, né? Que, bom, por mais que você teve que botar de pé aí algum tipo de mecanismo, que foi esse mecanismo do Pronamp, do PEAC, que são os programas desenhados pelo governo de garantia para poder lidar com essa, justamente com, vamos dizer assim, esse credit crunch, né, para essas empresas menores. Até eu estava assistindo aqui, vendo as mensagens aqui, o Evaldo colocou, bom, estou estudando, vou assistir diversas vezes. Aí, pessoal, até um recado para todo mundo que estiver assistindo, às vezes a gente está há tanto tempo pesquisando isso, né? Como eu disse para vocês no início, essa galera que se conhece há mais tempo do que eu existo. E já estuda o sistema financeiro há muito tempo. Então, às vezes a gente vai falando um bando de termo técnico aqui, eu mesmo agora, Pronamp, PEAC, crowdfunding, não sei o quê. Se ficar alguma dúvida, se alguma coisa não ficar clara, por favor, coloca aqui uma pergunta, coloca algum questionamento que a gente, na medida do possível, sempre vai estar tentando responder isso. E, aliás, assim, quem estiver gostando da conversa, lembra de se inscrever no canal, no próximo, assina, como é que é? Clica lá no sininho. Eu sou horrível para falar essas coisas, mas não custa reforçar que isso faz parte aqui também. A ideia é sempre criar esse canal de conexão com vocês que estão assistindo a gente. Eu ia trazer um outro ponto, talvez para a gente já ir se encaminhando aqui para o final, é que a gente acabou falando pouco, né, hoje da questão das Big Techs. O Dalton levantou a bola, e até queria te ouvir um pouco mais, Dalton, assim, porque, de fato, a gente, quando fala de Big Tech, a discussão internacional o Google, por exemplo, a Amazon, vão ser todos esses grandes players globais aí que têm uma presença muito importante. Mas até aqui o Dudu colocou, as financeiras das empresas de varejo no Brasil
também tem como acionistas os grandes bancos. Ele coloca a Luizacred, da Magazine Luiza, tem como sócio Itaú Unibanco. E o que a gente viu no ano passado também é que, nesse processo de digitalização dessas empresas de varejo, elas acabaram trazendo também essa gama de serviços financeiros, e não só isso, adquirindo empresas de tecnologia, adquirindo empresas de plataforma de e-commerce, mas que também vão desenvolver soluções do ponto de vista financeiro. Então, assim, como é que você vê um pouco esse movimento de, né, vamos dizer assim, a consolidação do capital, para ficar numa pegada mais marxista, dado que quem colocou o comentário foi o Dudu, de empresas que, na verdade, não tinham nada a ver e que agora vão estar oferecendo tanto, né, venda de roupa, venda de eletrodoméstico, etc., e também o crédito para financiar isso. E aí, junta nisso outros serviços financeiros e tudo. O que dá para esperar disso em termos de concorrência também, de competição para os bancos brasileiros? Bob, até uma coisa ligada um pouco ao que o Lufa falou, assim, olhando para o mundo das fintechs e de financiamentos para as empresas, eu acho que uma coisa que pode alavancar, ainda não dá para ter essa dimensão, mas que se pode alavancar muito, e talvez a motivação de tantas grandes e-commerce, como o Dudu falou, mesmo que dê pertencente à banca, a XP pertence ao Itaú um bom pedaço, mas não deixou de abalar a concorrência em termos de plataformas de investimento. Mas o que acontece é que você tem o Open Bank vindo aí. E acho que você, sendo uma sociedade de crédito direto, por exemplo, que é o que essas e-commerces grandes, a Via Varejo, a Magazine Luiza e por aí vai, Carrefour, que seja, eles abrindo algo como isso, eles conseguem o cliente que está lá deles, autorizando eles irem ao banco ver a produção. Oi, aconteceu alguma coisa? Não, eu ia só perguntar, eu ia só pedir para você depois explicar um pouco melhor o que é o Open Banking. Ah, aqui. Sim, pronto, pois é. Na verdade, o Open Bank é uma iniciativa do Banco Central de abrir as informações, que cada cliente pode abrir a sua informação para uma outra instituição ver que produtos ele recebe, ele pode, que o banco dele original oferece, aí ele vai ver em que condições, e aí a outra instituição pode vir com uma proposta melhor. Então, mas isso vale para os dois lados. O banco também, ao instituição autorizar que a sociedade de crédito, a instituição de pagamento, veja lá qual o relacionamento que seu cliente tem com o banco de origem também vai ver o que está acontecendo nessa instituição de pagamento. Então, por isso que eu estou dizendo que a coisa não é tão dada. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa sociedade de crédito direto, ao poderem acessar a conta de uma pessoa jurídica que autorize que ele veja a relação que ele tem lá com o banco dele, original, pode alavancar alguma operação de empréstimo, por exemplo. E em relação às Big Techs, eu acho que essas estão num padrão outro, mundial. E aí eu acho que tem muita coisa que vai vir para competir com os bancos. E tem um outro lado que é importante, é a questão regulatória, que eu acho que vai avançar muito, está avançando e vai avançar muito. Então, por exemplo, já tem uma discussão de como essas fintechs oferecem os mesmos produtos que vários nichos de banco oferecem. Será que vale não começar a regular mais o produto e não a instituição? Se você quer inovar, não importa quem está te oferecendo, você então olha para o produto. E aí, estou dizendo que isso já está tendo discussões em relação a isso, e eu acho que pega muito essa questão das inovações e como é que você não aborda, você não afeta as inovações, mas mantém uma resiliência e o cuidado com o que é oferecido para os clientes, né? Então, acho que vem mesmo competição. Dudu falou, a despeito de se pertencer a banco, mas vem uma competição aí grande, na minha opinião, que não é nova, já foi motivada, como eu disse, em outros momentos. Na alta inflação, empresas de ônibus tinha banco, tinha financeira, a Sendas tinha financeira, a Casas da Banha tinha financeira, porque era uma lógica de você reter o dinheiro para ganhar no float. E agora a motivação
está bem distinta e eu acho que é mais disruptiva. Paulinho. Não posso perder a oportunidade de dizer, Dalton, que quando você falou das Ninguém casas sabe. da banha e do disco, você entregou definitivamente a sua idade. Perdão. É verdade. Eu esqueço isso, nem o Bob era nascido, né? Desculpa aí. Mas, assim, na verdade, hoje um Carrefour, um Pão de Açúcar tem uma financeira, e eles estão fazendo isso, estão abrindo sociedade de crédito direto para operar o seu próprio dinheiro, o seu próprio cliente. Isso, e eles têm uma base de cliente grande. Isso eu acho que pode ser um movimento, aqui no Brasil principalmente, que pode trazer uma coisa. Agora, os bancos já estão começando a transformar seus sites em ambientes de e-commerce. Então, assim, eles também não são ingênuos, né? Não só ninguém é bobo, ninguém não vai para o céu, como ninguém é bobo nessa história também. Paulinha. Não, é só para ressaltar que eu acho muito importante a gente identificar, né, essa questão das empresas, das empresas de comércio varejista, procurando ampliar suas atividades para a oferta de crédito pessoal aos consumidores que compram seus produtos, né? Isso é uma mudança enorme, porque, obviamente, uma coisa é elas estarem ofertando o crédito para aquele determinado produto específico que ela vende. Outra coisa é ela estar expandindo a sua atividade para oferecer o crédito pessoal, que é um crédito sem finalidade, né? Que, na verdade, é a versão do crédito consignado, né? E como a gente tem visto, esse mercado de crédito ofertado às famílias, ele tem crescido, né? Faça chuva, faça sol, né? E, obviamente, ele tem um apelo incrível para uma população que está sem uma renda, né? Que tem visto todo o seu arcabouço de sustentação financeira desabar, né? No sentido de renda, queda de salário, desemprego, precariedade do trabalho, etc., e que você tem a parcela da população mais vulnerável se endividando nessa forma desse crédito sem finalidade, obviamente, porque o crédito é para pagar todas as coisas que podem ser necessárias para a sobrevivência, né? Então, a gente tem esse problema está ficando cada vez mais sério, tem propostas do Bolsa Família também poder ter acesso ao consignado, né? Tem o aumento do percentual consignável para os aposentados, que aconteceu a partir do ano passado, né? Então, você tem uma situação em que, obviamente, é um espaço de crescimento, de apelo muito grande, né? Que empresas como Casas Bahia, né, no qual o consumidor já está habituado, já fez crediário, tem o cadastro das pessoas, etc., passem a ofertar crédito, né? Então, eu acho que isso pode ser uma mudança importante para a gente acompanhar, certamente. Obrigado, Paulo. Bom, gente, a gente vai se encaminhando agora aqui para o finalzinho, né? Acho que até agradecer a todo mundo que ficou até agora, que está seguindo a gente. Hoje teve muita interação aqui. Agradecer a todo mundo que contribuiu. Hoje é só o primeiro programa dessa segunda temporada, né? O Jenniferson colocou aqui a sugestão de falar de Open Banking melhor. O Júlio falou também sobre Bitcoin, moeda nacional. Aliás, Júlio, né, a gente fez um dos últimos programas da temporada anterior foi sobre moedas digitais, criptomoedas e tudo. Eu te convido você a dar uma olhada lá, mas fiquem ligados aqui no canal e tudo. Acho que a gente vai tentar trazer vários desses temas, né? Na primeira temporada, a gente trouxe gente, assim, a gente trouxe gente da academia, a gente trouxe autoridade pública, trouxe gente da iniciativa privada, autoridade pública, ex-presidente do BNDES, ex-presidente do Banco Central, trouxe pessoal da CVM para conversar, trouxe principalmente a Denise, né, da iniciativa privada, que integra uma iniciativa importante. Falamos de moeda digital, de fintech,
de open banking, de crédito de longo prazo, de transição climática, risco climático e tudo isso. E nessa nova temporada a gente vai manter a pegada do programa nessa linha, né? A gente sempre vai fazer encontros quinzenais aqui no canal do Instituto de Economia. Eu lembro quando eu fazia a chamada da primeira temporada, eu falava sempre às quintas-feiras, às 7 da noite. A gente falhou miseravelmente nisso, porque volta e meia surge um imprevisto ou outro, mas sempre que possível a gente vai tentar fazer as quintas às noites, quinzenalmente. E no próximo programa a gente vai ter o prazer de receber a Fernanda Faio e o Marco Croco. A Fernanda foi durante muito tempo gerente de estudos econômicos da Associação Brasileira de Desenvolvimento, da BDE, hoje trabalha no órgão de cooperação internacional do governo alemão aqui no Brasil, o GIZ, e o Marco Croco é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. A gente vai discutir com ele, debater com eles o financiamento da transição verde, o financiamento de um desenvolvimento sustentável e sobre várias óticas diferentes. E acho que vai ser uma conversa super interessante também. Só para dizer, continuem dando sugestões, a gente sempre vai, na medida do possível, atendê-las aqui. Tá? Então, acho que daqui a 15 dias o papo vai ser super interessante. Eu aproveitei para fazer um jabá também, se a Paula quiser falar um pouquinho antes da gente fechar, de um livro novo que acabou de sair, que é esse livro Quem Deve a Quem, né? Ela participou desse livro com um capítulo, é um livro organizado pela Silvia Federici, pela Verônica Gago e pela Lúcia Cavaleiro, né, Cavatiero. E, assim, para também tratar de alguns dos aspectos que a gente conversou aqui hoje sobre dívida, endividamento das famílias, enfim. Paula, se quiser dar uma palavrinha rapidinho aqui, só para a gente fechar. É um livro internacional, né? Tem artigos de autoras de vários países da América Latina e de outros países também, e procura tratar a dívida nos seus vários aspectos, sejam as dívidas dos países, que é um problema, tem sido um problema sério enfrentado pelo povo argentino, né? O país, a Argentina, está extremamente endividada externamente, como o problema do endividamento das famílias, né, que a gente sofre aqui no país, e vários outros países também vivem esse problema. Então, eu acho que é um livro interessante para se conhecer como essa questão se encontra em vários países, né? Também são analisados vários aspectos desse mesmo assunto. Então, convido vocês a dar uma olhada, tá? No nosso site lá do OSF, disponível para vocês em digital. Gente, então, para fechar, queria agradecer a todo mundo. A gente se vê de novo aqui no canal do Instituto, no Sistema Financeiro em Debate, em 2 semanas. E, como sempre, fica o convite, se inscreva aqui no canal, ative lá o sininho das atividades. Amanhã à noite, como toda sexta-feira, a gente tem o grande Dudu falando aí da conjuntura econômica e política. E, enfim, várias atividades que continuem acompanhando aqui o canal. Obrigado. E, bom, já estamos avançando no jantar. Boa janta aí para todo mundo. Boas Olimpíadas também para todo mundo aí. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Pessoal, valeu, boa noite. obrigada. Paula, Boa Dalton, noite. obrigado. Tchau, gente.